Bom, daqui a pouco eu vou conectar com o meu celular também, daí eu consigo mostrar para vocês na telinha aqui o pessoal que está aqui no auditório, tá bom? Os demais conseguem me ouvir? Marcele e Júlia, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Beleza, então tá bom. Gente, então vamos lá. Vamos dar início a carinha para elas verem aqui. Então, vamos dar início então a nosso segundo dia praticamente. Hoje a gente teve um dia de evento, uma tarde de evento na verdade, né? E hoje, pela parte da manhã, a gente teve também, tivemos algumas atividades. Como vocês podem notar, tem aí da Clabin uns banners da Clabin, né? Foi bem interessante hoje. A gente teve o Edenilson, né, que é um gerente de manutenção, contando a história dele. Então, o Edenilson, para quem estava de manhã, ele foi servente de limpeza, né? E hoje em dia ele é o número 4 da fábrica. O que é o número 4 da fábrica? Ou seja, acima dele só tem mais 3 pessoas que comandam a cabine inteira. Imagina, é muita coisa. E então ele compartilhou essa história de vida dele, que é uma história que traz inspiração para todos nós, né? E mostra, né, como que ele foi determinado, foi disciplinado para conseguir os objetivos, se dedicou com os estudos também, né? Ele falou aqui hoje de manhã que ele na época ganhava, não sei se era reais, acho que era reais, R$300, R$320, e ele pagava para estudar a van, para levar até Ponta Grossa, R$350. Ele vendia o vale para completar os 350, ou seja, todo o dinheiro que ele trabalhava como servente de limpeza, quase todo, não dava para cobrir ainda o transporte, né? Ou seja, ele ainda completava R$300 e todo o dinheiro que ele ganhava, ele pagava o transporte para estudar. E isso é importante, pessoal, porque tem ainda uma galera aqui do primeiro ano que está começando e também tem uma galera do terceiro, e a gente percebe de uma forma geral que às vezes vocês de uma forma geral, não estou falando direcionado para alguma pessoa não. Vocês muitas vezes não aproveitam tudo que o IF pode oferecer, né? A gente tem muitas coisas aqui além de aula, só tem projetos, outras milhões de coisas. Os próprios horários de atendimento do professor, que virou uma coisa banal, mas se lá fora, por exemplo, vocês forem contratar uma aula particular com um professor, sei lá, Domênico, por exemplo, vão pagar R$200 na hora, né? E o Domênico está aqui todo dia, pela manhã, aplicando horário de atendimento, e a gente observa com uma certa tristeza que muitos alunos, às vezes, que têm dificuldade e não buscam esse recurso, né? Então, alguns colocam, alguns que não teriam necessidade realmente de trabalhar, às vezes colocam o emprego na frente dos estudos, e daí a gente entende que isso é quando não é necessidade, né? Quando não é necessidade familiar, né? Colocar o emprego na frente dos estudos, isso limita completamente o potencial de crescimento de vocês ao longo do tempo, certo? Porque as melhores posições hoje são ocupadas por quem? Por quem estudou, por quem se dedicou, né? Então, o Edenilson estava aqui hoje, era servente de limpeza, mas ele primeiro investiu pesado nos estudos, como eu expliquei, né? E continuou se dedicando para poder se profissionalizar e estudar, e só por isso ele chegou onde ele chegou, tá bom? Então eu estou fazendo esse apanhado rapidinho, só para falar para vocês do pouco que a gente teve de manhã. A gente está gravando, o Guilherme está gravando para nós, ele gravou, depois a gente vai disponibilizar no canal do YouTube do curso que a gente está fazendo também, e aí quem tiver interesse pode conferir a palestra na íntegra, tá bom? Então vamos passar para a nossa atividade agora mesmo. Hoje a gente tem aqui conosco, tem agora a Júlia, a Marcela e o Anthony, né? Tem outros alunos que talvez entrem, alguns não puderam entrar agora de imediato, por causa do Douglas, por exemplo, ele trabalha na Suzano, na área de automação, e está tendo uma inspeção no setor dele agora. Então ele falou que vai ver se ele consegue entrar mais tarde um pouquinho, tá bom? O objetivo desse momento que nós estamos fazendo aqui
é para que os nossos alunos possam compartilhar com vocês um pouco da experiência deles. Eles passaram aqui, como vocês estão passando agora. Quem está no primeiro, quem está no segundo, terceiro e quarto, eles passaram pelas mesmas experiências que vocês passaram também, tá bom? Eu vou apresentar rapidamente, mas depois vou deixar que eles falem com mais detalhes, tá bom? Vou começar apresentando aqui da esquerda para a direita. A Júlia Leal, ela está estudando na PUC, Medicina Veterinária, né? Ela esteve aqui, formou no ano passado, e ela é bolsista 100% do programa, que eu esqueci o nome, Júlia, Eu sou bolsista do ProUni. ProUni, isso, obrigado, Júlia. E foi muito legal, a gente desenvolveu um projeto no ano passado de sistemas supervisórios, ela apresentou no CPEX, foi bem legal, junto com a Eliza também, que também estaria aqui, mas a Eliza teve também uma prova de última hora, e ela falou que também vai ver se ela consegue fazer rapidinho e poder entrar. A Eliza está na engenharia ambiental da UFPR. Bom, a Marcele Cruz também foi nossa estudante aqui. Eu não cheguei a conhecer, só vi a fama da Marcele. E daí eu convidei ela para estar aqui junto com a gente. E hoje ela faz medicina na UFPR também. Aí depois ela vai se apresentar e contar mais um pouquinho da história dela para nós. E o Anthony, tem uma galerinha que conhece o Anthony. Quem conhece o Anthony? Tá pesadinho ali, né? Quem conhece o Anthony. Ele esteve aqui com a gente também no ano passado. E hoje em dia, eu acho que é um dos 2 alunos que estão exatamente na carreira de automação na empresa terceira da Klabin, né? Muitos outros eu convidei para estar aqui, que estão na operação da Klabin e tudo, mas o Antônio ele está na carreira de automação mesmo. Ele, o Douglas e a Júlia, enfim, e uma outra galerinha, eram os melhores alunos da sala, né? E vieram compartilhar aqui com a gente a experiência deles, tá bom? Bom, é isso então. A gente vai começar com a Marcele, tá bom? E ela vai falar um pouquinho para nós sobre a história dela, ela vai falar um pouquinho, né, sobre a trajetória dela aqui no IF, quais dificuldades ela enfrentou, como que está sendo hoje. Você sabe, não é fácil ser aprovado numa universidade federal como a UFPR, principalmente em medicina. Então é um feito que ela conseguiu e está aqui para compartilhar com a gente hoje. Eu vou agradecer a Marcele muito, porque a gente sabe que tem suas atividades, né, Marcele? E ela reservou o tempinho para estar compartilhando a experiência com vocês. Peço a atenção de todo mundo, vamos deixar um pouquinho o celular. O celular, nesse momento, é uma coisa extremamente relevante para esse momento que nós estamos vivenciando. Afinal de contas, tem uma pessoa que está cheia de experiência para contar para vocês. Sem sombra de dúvida, isso não vai estar no TikTok agora, tá bom? Então vamos prestar atenção aqui que ela tem muito a contribuir. Marcele, muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite, por estar conosco, tá bom? E passo a palavra para você, fique à vontade. Não, a gente não está te ouvindo. Não, ainda não, Marcelo. Deve ser o fone, né? Às vezes acontece assim, tipo. Vamos ver se... Aí, maravilha. Agora tu me ouviu? Agora sim. Era o fone. Gente, muito boa tarde para vocês. É um prazer gigantesco estar aqui. Como o professor já disse, eu sou a Marcele, atualmente eu tenho 24 anos, eu sou natural aí de Telemaco Borba, e o IF foi minha segunda casa por aí pelo menos 3 anos, não foram 4 porque teve uma pandemia no meio. Hoje eu estou no 5º período de medicina, 3º ano, aqui na UFPR, e muito do que eu conquistei, como eu cheguei até aqui, foi graças ao Instituto, foi todas as experiências que eu tive aí. Eu vou contar rapidamente minha trajetória para vocês. Eu tenho uma aula, na verdade já está acontecendo, então vai ser um pouco corridinho, mas eu vou tentar falar minha experiência e como o IF contribui em cada etapa. Então, eu fui estudante do Instituto em 2017
no curso de automação. Eu escolhi automação porque das 3 opções que a gente tinha na época, que era automação, informática e mecânica, a automação parecia ser a mais difícil e mais interessante. E tudo que era mais difícil para mim eu queria, então eu fui para automação. Não tinha nenhum parente próximo, não fazia ideia do que fazia, mas o que eu li parecia interessante, então eu entrei. Eu me formei em 2021, o nosso último ano foi o ano de pandemia, quando o IF parou. Então, a gente ficou aí 2020 parado e em 2021, ali perto de março, a gente se formou. Foi uma formatura online, ainda não tinha voltado as coisas. Nesse mesmo ano, no início do ano, eu fiz um Enem e era pandemia, foi um Enem muito conturbado. Mas mesmo assim, eu joguei a minha nota no SISU nesse ano mesmo, para engenharia, porque eu tinha uma certa curiosidade. Eu gostava da área da saúde, mas medicina para mim sempre foi muito possível. Eu achava que ninguém, uma pessoa nas minhas condições jamais passaria em medicina. Então eu falei, vamos fazer algo que seja compatível com a minha formação e tentei uma engenharia. Eu passei em engenharia de bioprocesso e biotecnologia, aqui na Federal mesmo, e eu iniciei o curso ainda estava online por conta da pandemia. Eu fiz um semestre de engenharia, mas o que ninguém me contou é que todas as engenharias no começo são um intensivão de matemática. E olha, eu gostava bastante de matemática, até eu conhecer cálculo 1. E aí acabou para mim. Eu não me adaptei no curso, eu tive vários problemas e era uma aula online, então era muito difícil mesmo. E ali eu descobri que não era essa a área que eu realmente queria. E eu cheguei num estágio emocional muito difícil no final do ano, porque eu não tinha contato com pessoas ali naquele início de curso, e isso estava sendo muito pesado para mim. No final desse ano, eu completei o semestre, fiz todas as disciplinas, e no final desse ano eu decidi que eu queria fazer medicina. Eu cheguei para minha família, falei, eu quero fazer medicina e é isso. Então, em 2022, eu fiz outro Enem, mas eu tinha passado por esse estresse emocional, eu fiz de qualquer jeito, só fiz. E segui a vida. Durante esse último ano que eu fiz engenharia, eu já estava mandando alguns currículos na área de automação para ver se eu conseguia trabalhar, né? Porque para mim não dava para ficar parada. E aí eu fui chamada na Klabin no começo de 2022 na área de operação. E aí eu tinha um grande impasse, né? Eu começo a trabalhar ou eu foco em estudar para passar em medicina, que é realmente o que eu quero. Mas aí eu cheguei num ponto de que se eu for fazer medicina, é um curso integral, é um curso em outra cidade, eu preciso ter uma base financeira para conseguir. E nesse ponto que eu falei, então eu vou entrar, eu vou me planejar, não era uma verba que ia mudar totalmente a estrutura da minha família conseguiria me manter, mas era algo que eu queria fazer para planejar a minha saída de TV. Então eu entrei na operação e foi algo muito diferente, assim, é um mundo muito diferente. E nesse ponto eu percebi quanto o curso nos forma além, sabe? A minha trajetória dentro do Instituto foi muito maior numa questão de experiência pessoal, de como se portar, de como se relacionar com as pessoas. E eu usei muito isso na carreira de operação ali dentro da Klabin. E eu senti uma diferença muito grande. Sem contar que sem curso técnico você não entra, né? Então você já tem esse diferencial quando a gente faz o instituto, que é conseguir entrar nesses serviços. Eu comecei a trabalhar, a gente trabalha em turno, né, para vocês terem ideia como que é o horário lá, mas a gente trabalhava em turno e eu não tinha tirado a ideia de que eu tinha que estudar. Então eu continuei estudando, fiz aqueles cursinhos de YouTube e tal, enfim. E estudava quando dava. Estudava em intervalo de almoço, estudava em dia de folga, e assim eu fui estudando. Me desenvolvi muito bem profissionalmente dentro da empresa. E aí, quando chegou no final do ano, eu vim fazer o vestibular na UFPR e fiz mais um Enem.
Eu tinha feito a primeira fase, eu achei que não ia passar de jeito nenhum, porque os cortes para medicina são muito altos. Eu falei, não vai dar boa, mas vamos ver. Aí eu passei a primeira fase, vim para a segunda um pouco mais confiante, e em janeiro daquele ano deu certo de eu ser aprovada pelo vestibular da UFPR. E quando eu fui aprovada, eu cheguei no meu trabalho e falei, olha, eu vou começar o curso e tal, só que o curso começaria só em novembro, porque a gente está com problema de calendário aqui ainda. E ele falou, não, Marcelo, você pode continuar trabalhando com a gente até você precisar ir. E foi o que eu fiz, eu continuei ali na empresa. E meu chefe até falou que se não fosse essa mudança, eu muito provavelmente iria subir de cargo ali no próximo ano. Né? Eu era operador 1, provavelmente eu iria para operador 2. Mas aí eu ia embora, né? Eu tinha decidido que eu ia fazer medicina. E foi essa um pouco da minha trajetória, como eu cheguei até aqui, como eu vim parar em Curitiba. Sobre o que o Instituto me trouxe, né? Quando eu estava no ensino médio, eu fiz vários projetos dentro do Instituto. Eu participei de projeto de pesquisa, eu participei de projeto de extensão, de projeto de inovação. Todo qualquer projeto que tinha, eu estava no meio. E eu estava sempre dividida. Eu estava sempre em projetos de humanas, que é uma área que eu gosto, e nos projetos de automação também, porque eu queria entender como é que rolava as coisas. E isso foi extremamente importante para mim. Hoje eu vejo que a gente tem muita aula aqui sobre questões de trabalhos científicos que a gente tem que produzir, e muita coisa eu já vi no Instituto, né? Eu já fiz pesquisa, eu já sei como é que funciona, eu já cheguei aqui muito mais preparada. Além disso, tudo quanto é tipo de coisa cultural que tinha no IF, eu também estava no meio. Era festa hispânica, cultural da professora de educação física que fazia, enfim, tudo que tinha eu estava envolvida. Porque o IF acabou virando minha segunda casa mesmo. Eu ficava de manhã até de tarde, eu ia embora só depois, porque eu ficava ali desenvolvendo projeto, fazendo outras coisas, e essa parte cultural sempre me deu um acalento muito forte. Porque uma das coisas que eu aprendi nesse decorrer da minha vida é que a gente tem que estudar sim, e eu nunca parei de estudar, isso eu falo para vocês. Eu sempre estava lendo alguma coisa, eu sempre estava estudando, nunca parei de estudar. Mas a gente não pode deixar que a nossa vida seja só isso, né? A gente precisa fazer algo que seja para a gente mesmo. E eu via nesse momento, mesmo que dentro do instituto, mesmo que dentro da escola que eu estava, um momento de descontrair, de me sentir leve e de ter contato com outras pessoas naquele momento. Então isso foi muito importante para mim. Sem contar a relação que eu já disse de questão pessoal mesmo, de como se portar, de como apresentar. A gente tem inúmeros seminários aí no IF, vocês devem odiar, eu também não gostava de seminário, tá, gente? Eu não gosto até hoje. Mas isso nos prepara de uma maneira que vocês não têm ideia. A gente vai ter, de algum momento, se apresentar para alguém, falar em público, que era uma dificuldade gigante que eu tinha quando eu entrei no IF, eu era muito tímida. E eu não conseguia me falar assim, em público, e eu fui aprendendo, porque eu meio que fui obrigada a fazer. E hoje em dia eu já não tenho dificuldade com isso. Isso é muito importante para a nossa carreira profissional depois, ou para dentro da universidade. Vocês vão ver que quando vocês entrarem na universidade, a UFPR é um IF 2.0. Assim, é tudo muito parecido, só que 2 vezes mais difícil. Então, foi uma preparação. Em relação à automação, você fala, mas que né, automação, agora está na medicina, nada a ver. Mas, na verdade, não. Quando eu estava no curso, o que eu mais gostei, assim, a disciplina que eu mais gostei foi programação. Eu adorava fazer programação. Eu gostava de circuitos elétricos um pouquinho, fundamentos, ficar fazendo fluxogramas, mas o que eu gostava, na verdade, era o raciocínio lógico que a automação traz para a gente. A gente trabalha muito em cima disso e a gente desenvolve muito isso. E é uma coisa que eu uso muito agora na medicina, porque você tem que começar a juntar as informações e traduzir isso num diagnóstico. Da mesma maneira que você tem que juntar as informações para montar um código que vai ser por partes, mas no final você vai ter um produto final, né, daquele comando. Então, o curso me ajudou de uma maneira muito grande em relação a isso. Eu sinto que quando eu entrei aqui na faculdade, muitos alunos assim, tiveram dificuldades com isso. Tanto com o ritmo, que era uma coisa que eu já estava acostumada,
tanto com essa questão de raciocínio lógico, pensar um pouco mais rápido, e como uma forma de cobrança. Uma das coisas é que o Instituto, pelo menos na minha época, tinha uma cobrança muito grande para o ensino médio, assim, eu achava surreal. Mas isso é bom ou ruim? Não sei, mas eu sei que agora eu estou numa cobrança 10 vezes pior, mas eu já sei como lidar, já aprendi a ser cobrada dessa maneira. Então, todas essas questões me ajudaram a chegar até aqui. E uma das coisas que eu tenho total certeza é que se eu não tivesse feito IF, eu não teria passado no vestibular, porque foi no Instituto que eu aprendi a escrever, que é o diferencial para quem vai fazer vestibular, Enem, qualquer coisa. O diferencial é a redação. O que separa os alunos é a redação. E foi no IF que eu aprendi a ter senso crítico para escrever. Não só as técnicas, o que você tinha que saber de gramática, mas ter um senso crítico do que está acontecendo na sociedade, para que no momento que você chega numa redação do Enem, você já sabe sobre aquilo, você já teve algum contato com aquela realidade, você vai saber argumentar. E é algo que falta muito na educação brasileira hoje, e que realmente diferencia os alunos no momento de vestibular para uma aprovação. Então, eu tenho muita ciência disso, de que a minha trajetória até aqui foi muito baseada naquilo que eu estruturei dentro do Instituto. E foi muito importante para mim, apesar de a gente já está falando de 4 anos que eu estou fora dessa casa, mas eu consigo lembrar de tudo que eu passei, das experiências e trazer para a minha realidade hoje. E isso é um diferencial que a gente não encontra em qualquer colégio, né, de ensino médio. Eu acho que é isso, gente, que eu posso compartilhar da minha experiência, do que eu passei aí. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria aproveitem tudo que o IF pode ofertar mesmo, só não enlouqueçam, porque, né, é fácil enlouquecer. Então, é isso. Aproveitem e usem todas as ferramentas que o Instituto pode oferecer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, eu fico à disposição. E é isso. Muito legal, Marcele. Obrigado. Uma salva de palmas, pessoal. Muito. Oi? Calma, eu tenho que bater palma de novo, então. Marcele, a Gia, então, pedi para o pessoal uma salva de palmas, o microfone estava fechado. Então, agora a gente vai dar outra salva de palmas. Marcele, muito obrigado pelo seu relato, né, pela sua experiência que você trouxe aqui para nós. Eu acho que foi muito relevante tudo que a sua trajetória, o que você trouxe aqui, tentando colocar mesmo a sua experiência, né, e o quanto que isso contribuiu para atingir o seu grande objetivo, que era entrar na faculdade de medicina, tá bom? Eu vou abrir então para algumas perguntas, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Oi? Fala, seu presidente. Eu me chamo Karine, eu faço automação 4, no quarto ano, no caso. E eu queria saber onde você trabalha atualmente. Atualmente, eu não trabalho. Na verdade, já é o meu grande trabalho. Ela ocupa 150% do meu tempo. O que eu fiz, né, porque não sou de uma família rica que ia ficar me bancando, foi esses 2 anos que eu trabalhei na Clabin e eu consegui acumular uma quantia que foi o que eu trouxe para cá e que por um bom tempo foi o que me manteve. Meus pais me ajudam, sim, mas no começo eu consegui me manter sozinha. Agora eu preciso mais de um apoio, porque são 6 anos, né? Então já fazem 3 anos que eu estou aqui, quase 3 anos. E é mais ou menos essa logística. Hoje em dia eu não trabalho, eu estudo aqui na UFPR. A gente tem aulas no Centro Politécnico, que é perto do Botânico, e no Hospital de Clínicas. Então, no prédio atrás do hospital a gente tem aula. Então eu moro aqui perto, para não ter que pagar transporte, etc. e tal. E eu faço estágio, né? Eu faço estágio no Hospital do Trabalhador, na área de cirurgia, e faço estágio na Secretaria Municipal de Saúde de Pinhais. E faço outros projetos, e estou lidando com o TC, porque o nosso TC é no 4º ano, e é isso, mas eu não trabalho.
Muito legal. Mais alguém, pessoal? Vamos colocar a carinha dele aqui bem de perto. Marcelo, você já viu falar no Ramon Dino? Já viu falar no Ramon Dino? Não. Depois você pesquisa na internet, tá? A gente tem uma versão de Telemaco Borba aqui que quer te fazer uma pergunta. Ah, tá bom. Bom, eu sou o Ramon, de Alt 3. Eu gostaria de perguntar para você, quais são suas metas para o futuro, suas expectativas, se você tem grandes sonhos ou coisa do tipo? Olha, atualmente minha meta é me formar. Eu só quero me formar. Mas mentira, eu ainda... eu tenho muitas carreiras dentro da medicina que me interessam. Tenho muitas especialidades que eu gosto. Então, eu ainda não decidi qual especialidade eu vou seguir. E eu acho que o meu principal objetivo agora é ver realmente aonde eu vou me adaptar, porque terminando o curso a gente ainda tem que fazer prova de residência e ver qual caminho vai seguir, né? Porque a gente termina aqui com um médico generalista. Então, acho que a minha meta é me formar e decidir qual especialidade que eu vou, que é uma coisa mais difícil hoje, né? Eu sei várias que eu não vou, mas qual realmente vai tocar meu coração, qual eu vou querer, hoje eu digo para você que eu ainda não sei, porque a gente ainda tem muita coisa para ver e muita especialidade para ter contato. O que eu sei hoje é que muito provavelmente eu vá para a área de cirurgia, mas ainda não sei dentro de qual especialidade. Mais uma pergunta? Mais alguém? Não? Marcelo, a gente queria te agradecer mais uma vez. Então, como você falou, você está no meio de uma aula de entrevista, tá? Então, muito obrigado mais uma vez por você dispor desse tempo para estar aqui conosco. E a gente espera que, quando você estiver aqui em Telêmaco, você possa estar aqui de volta para estar aqui com a gente em Telêmaco para estar presencial com os nossos alunos e com a gente, tá bom? Muito obrigado, viu? Salve de palmas, pessoal. Muito obrigado, eu fico à disposição. O professor tem meu contato, se vocês precisarem de alguma coisa, alguma ajuda, relação vestibular, etc., pode me chamar. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Bom, agora a gente vai com o Anthony. Tá ouvindo a gente aí, Anthony? Opa, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão te ouvindo? Tô. Beleza. Não, tá bonito, cara. Tá bonito. Tá na régua. Pode ficar tranquilo. Beleza. Tô no meio do nada aqui. Hã? Tô no meio do nada aqui na fábrica. Tive que arranjar um canto aqui pra aparecer aqui. Bom, rapidamente, pessoal, como eu já falei, já apresentei o Anthony no ano passado. Ele se formou no ano passado, né? Portanto, estava no quarto ano de automação. E hoje, ele vai falar em detalhes aqui, só para fazer uma breve apresentação. Ele está cursando engenharia, então muito provavelmente vocês vão encontrar com ele aí pelos corredores ainda, né? Ele está no final da tarde, ele está chegando, esse ano vocês estão indo embora, enfim, vocês podem se esbarrar aí, tá bom? Vai ser colega também, Anthony, tem que eu sei de quem mais vai fazer engenharia? Quem mais? Tem o Filipac, que não está aqui, a Jennifer, quem mais? O João. Qual João? Tá, o João Vitor, tá. O Luiz. Então, enfim, você vai encontrar, você vai ser veterano deles aí, vai ter uma galerinha aí, Anthony. Então tá bom. Muito obrigado também, Anthony, por reservar esse tempo para estar aqui conosco. A gente sabe que você está em seu trabalho e, como eu disse, você achou um lugarzinho nada aí para falar com a gente. Bom, obrigado, fica à vontade. Bom, me apresentando primeiro, eu sou o Ana, tenho 20 anos, eu nasci e moro aqui em Telêmaco, me formei em técnica em automação, eu comecei bem no ano da pandemia de 2021, então meu primeiro ano foi online, PAD, prejudicou um pouco minha formação, vou dizer assim, porque particularmente eu detesto ela, e é muito difícil para mim me concentrar e tal, então foi uma coisa assim, tempo ruim, né, para começar o estudo, né, no IEF. E hoje eu estou cursando engenharia, né, engenharia elétrica no IEF. Estou terminando meu primeiro ano agora, mas vou para o segundo ano que vem.
Bom, eu sempre quis seguir, né, a área de exatas e tal, né, já pensava há muito tempo em seguir por ramo industrial, e o motivo de eu escolher automação, na época, sei lá, eu escolhi mais, tipo, pesquisei um pouco, né, sobre o que era automação, o que era mecânica. Informática de jogos não passou muito na minha cabeça, porque eu já tinha feito um curso e não tinha gostado muito, né, e eu acabei nem levando muito em consideração. Mas eu fiquei entre automação e mecânica. E pelo menos pesquisas, sem falar, eu gostei mais da automação e tal, e eu fui para automação, né. E, como eu disse, eu entrei num momento meio difícil, meio ruim, né, que foi na pandemia, que dificultou bastante as coisas, né, de aprendizado, assim, porque foi um momento ruim para todo mundo, né, foi a adaptação de todo mundo. E, como eu disse, né, meus primeiros anos foi bem complicado, né. E por causa disso, até pensei um pouco em, sabe, desistir, em seguir em frente, porque achava que não era para mim. Mas daí, quando chegou o segundo ano, finalzinho do primeiro, a gente voltou o presencial, começou a ter umas práticas, comecei a me interessar mais, a querer ficar, né, que ajudou bastante, né. E o motivo de eu escolher também esse ramo foi, né, acho que eu comentei anteriormente, foi por ser o ramo mais de exatas, né, porque eu sempre tive facilidade com exatas, né, com matemática e tal, então eu falei, eu sou bom. E para quem me conhece sabe que eu odeio humanas, assim, ia muito mal. Nas aulas de filosofia mesmo, tem que quebrar a cabeça para interpretar as coisas. Então era bem complicado. Português, né, redação, foi um terror para mim. E bom, além da questão prática do que o IF me ensinou, né, e eu aprendi muito, né, com o IF, muitas coisas práticas, né, mas acho que uma das coisas mais importantes que foi, tipo, correr atrás, né, porque muitas coisas a gente teve que correr atrás para aprender. Eu lembro da primeira aula de acionamento eletroeletrônico, e foi tipo uma parte que me chamou muita atenção e tipo, fez eu gostar realmente do curso, que é acionamento de motores, ligação assim, de motores, de LEDs, enfim, e eu gostei muito, né, essa parte mais elétrica. É por isso que eu também escolhi, né, a parte de engenharia elétrica. E eu lembro que a gente precisava olhar o diagrama e tentar interpretar eles. E daí a professora ajudava, claro, mas a gente também tinha que correr atrás. Então, a gente correr atrás foi o que mais me ensinou, assim, sabe? Correr atrás dos trabalhos, correr atrás do estudo, né? Até porque o estudo é uma coisa muito importante. Eu particularmente sou um cara que estuda, eu odeio estudar, assim, né? Pegar um caderno para abrir. Eu tenho muita preguiça para isso, né? Mas eu lembro que às vezes que eu não estudava para uma prova, eu tinha mais dificuldade quando estudava. Então, o estudo é uma coisa muito importante. E algo que também me ajudou muito a pensar na parte técnica foi os projetos do IF. Projetos, né? Inclusive um com o professor Túlio aí, que era o sistema supervisório de uma biruta, né? Que passa o vento, mostra a direção do vento, né? A gente fez, acho que foi no nosso último ano, também tinha um Romulo, e botou Romulo no terceiro ano, agora que eu esqueci o nome. Mas a gente fez, e isso também me ajudou a me interessar mais pela matéria, pelo curso, né? Ali a gente mexeu com bastante programação, né? E fez eu melhorar bastante esses aspectos. E hoje eu também vejo o que me ajudou muito o trabalho, né? Porque hoje eu trabalho com instrumentação analítica, né? E, tipo, diferente, talvez, os que fazem automação deve ter a matéria, né, de instrumentação. E ele foge um pouco do convencional, né, porque a convencional é os negócios mais pressão, vazão, essas coisas. E hoje eu mexo com umas variáveis diferentes, com pH, ácido, alcalino. Talvez você já deve ter ouvido isso em química.
e hoje eu mexo com isso. E, tipo, a matéria química, a matéria de instrumentação me ajudou ao que eu faço hoje. Isso que eu cheguei, tipo, quando eu cheguei para trabalhar, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu faço? Não sei, eu tô perdido. Mas isso me ajudou a ter um rumo, me ajudou a aprender mais facilmente. Então, tipo, então, né, tudo ali ajuda, né? Talvez não vai ser, tipo, você vai saber tudo, mas vai te dar o rumo, né, para onde você quer ir. E falando um pouco sobre, né, meu tempo em IF, né, no ambiente, né, o ambiente foi um ambiente muito bom, né? Os professores eram muito bons, a turma era uma turma boa, uma turma que não tinha problemas nenhum. E o que também ajudou, né, a querer continuar na área, porque dependendo do ambiente que você está, talvez como que fala, passa a ter uma impressão negativa, né, do que você está fazendo. Mas o ambiente disso foi bom, né? Foi bom, foi positivo, né, para querer continuar o curso. Né, e se eu puder dar uma dica, é que vocês possam aprender, né, tudo que tem para aprender, né, até no mais simples, né, como a colega aí anterior comentou, né, que o seminário, né, que eu odeio fazer seminário, né, eu particularmente odeio falar aqui, mas é algo bom, né, porque né, hoje eu estou aqui falando, o seminário ajudaram, né, tem uma prática aqui na minha empresa que é toda manhã a gente falar sobre um tema, né, tipo de segurança, acho que a maioria das empresas aqui na Clabin tem isso, que chama TDS, né, Treinamento Diário de Segurança. E todo dia é alguém que fala, então às vezes sou eu que falo. Então o seminário me ajudou um pouco nisso. Eu posso pesquisar, posso essas coisas, mas me ajudou com a discursiva, né? E eu sou um cara que sou bem tímido e não sou muito fã de falar, né? Mas hoje estou aqui. E minha dica é que vocês possam aproveitar todo momento que vocês têm, né? Tanto no prático, tanto no teórico, nas matérias, porque né, tem a sua utilidade, com certeza tem. Porque nem tudo é só o prático. O prático você pode aprender aqui, mas tem coisas que você talvez não vai aprender aqui diretamente, né? Como, por exemplo, esse caso da discursiva, né? Que é algo bom de se aprender. E algo que eu digo é que vale a pena continuar estudando, né? Porque não é fácil, né? Hoje, principalmente, eu vejo isso, porque hoje eu trabalho, chego em casa, a coisa que mais tenho vontade é só deitar e dormir, mas não posso fazer isso porque eu tenho que ir para a faculdade. Então, a dica que eu dou é nunca desistir, né? Porque as coisas não vão ser fáceis, né? Vai ter muita dificuldade, mas mas você vai ter sucesso. Esse que eu tenho para dizer, né? Foi rápido. Como eu disse, não sou muito fã de falar, mas espero que possa ter ajudado vocês. Qualquer coisa, estou à disposição para conversar, para tirar mais dúvidas sobre a área industrial mesmo. Não tenho muito tempo, mas acho que posso ter algum conhecimento para passar. Muito obrigado, Antônio. Salve de palmas para o Antônio, galera. Bom, vamos abrir um pouquinho para algumas perguntas para o Anthony. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Diferente da antes de passar para a Taine aqui, e diferente da Marcele, que falou para a gente antes, o Anthony ele já faz parte de uma geração, praticamente da geração de vocês, né? E a gente tem uma diferença bem significativa. Vocês viram que a Marcela ela falou que antes a cobrança aqui no IF era bastante elevada, né? Hoje a gente não tem mais esse panorama, pelo contrário, é bem de boa hoje, né? Muito tranquilo, exceto alguma disciplina ou outra. Então, justamente por isso tem algumas dificuldades nesse caminho aí. Por em geral ser muito tranquilo e ter apenas algumas específicas, mas são mais cobradas, né? E eu vou passar aqui para o pessoal que quer fazer perguntas e depois eu volto nesse assunto para o Antônio responder algumas perguntinhas para nós, tá bom? Então vou passar aqui para Taine. Calma aí, deixa eu só habilitar aqui para...
Eu me chamo Thaína, sou de automação 4 e eu queria perguntar se tem muita diferença da teoria e a prática. Você sentiu dificuldade nisso? Ah, tá trabalhando, eu tô com vergonha. Seu minuto de ser famosa, vai aproveita. Acho que pergunta se ele entendeu. Você entendeu a minha pergunta? Entendi, sim. Você pergunta se tem a diferença do estudo ali e com o que é na empresa, né? Tá certo? Sentiu muita dificuldade. Se você sentiu muito. Acho que deu pra ele. Fala a verdade. Acho que você não tá com muita intimidade com o microfone. Você sentiu muita dificuldade, ela tá perguntando, entre teoria e prática, Anthony. Ah, tá, entendi. Desculpa, eu tava vendo que tá passando um caminhão aqui em volta. Eu tô no meio da fábrica. Então, tá bem complicado aqui, mas... Bom, ser sincero, assim, no IF mesmo, tipo, entre teoria e prática, eu acho que a prática eu acredito que seja mais fácil, né? Porque principalmente tipo, a gente entra com a prática depois, né? E então tipo, a prática acaba sendo mais fácil do que a teoria, porque a teoria parece que você nunca viu, o negócio você começa a complicar mais. Então eu acredito que a prática é algo bem mais fácil, né? E tanto aqui também, né? Porque, tipo, quando eu entrei aqui, eu li me passaram uns documentos para ler mesmo, né? Sobre o que eu ia fazer. E daí, eu li o documento e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Vou parar essa fábrica aqui, eu não sei o que vou fazer, né? Mas daí, agora, aprendi bem mais sobre isso. E me ajudou muito, né? Os conhecimentos teóricos. Mas a prática, eu acho que é mais simples. Ô, Anthony, tá escutando? Aí, ó, Douglas. Pode falar, Douglinha. Pode falar. Não, não. Pega para estudar PH, mas trabalhar é bem diferente. Então, o Douglas está falando que ele trabalha com a mesma coisa, né? Ele faz lá, só que trabalha lá na Suzano, mas é bem isso, a gente lia, né? Não sei se o Douglas também passou por isso, mas a gente lia os PH sobre o que era e falava, meu Deus, o que é isso, né? Tipo, só que você chegava na hora mesmo de calibrar os instrumentos, né? Que são sensores, e você vê que era um negócio bem simples, né? Então, o teórico acaba parecendo que é um bicho de 7 cabeças, mas na prática eu acho que facilita muito. Maravilha, então. Então, em suma, as práticas aqui são muito boas, né? Em vista do trabalho, né, o Anthony, Douglas? Isso aí. Tem que deixar mais difícil, né? Isso. Beleza. E tanto que, até usando isso de exemplo, eu li uns documentos desse, depois de fazer a prática, acaba até abrindo mais a mente, sabe, ajudando a você entender o que está escrito ali. Porque realmente, tipo, parece outra coisa que você está vendo, né? Mas daí muda tudo, né? Tipo, esclarece a mente. Não, bacana. Eu brinquei aqui, mas estou falando a verdade. Eu brinquei, ainda estou só brincando, tem que deixar mais difícil. Aí a galera já falou para deixar para ser mais difícil daqui 2 anos, quando segundo e quarto, né? Vamos lá. Nosso amigo Elian, calma aí que eu vou filmar ele aqui. Minuto de fama. Bom, eu sou o Elian, de Alt 3, e eu queria saber exatamente o que você faz dentro da fábrica. O Túlio falou que você faz algo que foi mais para o ramo de automação. Eu queria saber exatamente qual é o trabalho dentro da fábrica e qual foi a matéria do IF que mais se assemelhou com o que você faz aí. Então, eu sou, como eu falei, sou instrumentista, né? Só que na área da analítica, né? O que eu mexo mesmo? Eu mexo com sensores, vamos dizer assim, que medem algumas variáveis, né? As variáveis mais assim, simples mesmo que medem é o pH, condutividade, tem uns mais complexos, que é tipo capa, analisadores de gases, e eu acho que a matéria, tipo, do que eu trabalho hoje mesmo, a matéria que mais me ajudou foi química e a instrumentação mesmo convencional que tem não sei se ainda tem, né, mas tinha na grade de automação. Mas resumidamente isso, tipo, a gente vai na área, no instrumento, calibra o sensor e daí nisso a gente vai garantir
a medição correta do processo, né? Que o processo tem que ter, por exemplo, do pH mesmo, uma certa acidez, uma certa alcalinidade do processo, e, enfim, né? Basicamente é sobre isso, a gente garantir que as medições estejam corretas para que no final o processo esteja correto para fazer, né, o papel, a celulose e tudo. Legal, Antônio. Maravilha. Entendeu, Eliane? Gostou? Aí, o Eliane falou que tem alguma vaga de emprego aí, antes. Vou deixar o currículo ao ano que vem. Aqui também, hein? Mais alguém, galera? Mais alguma pergunta?